Então, agora a gente vai dar início aos trabalhos. Então, no nosso evento, nós vamos ter 3 mesas redondas, né? A proposta é que as palestrantes façam suas apresentações e, ao término, nós abrimos para as perguntas, tá bom? A primeira mesa redonda do nosso encontro trata da prevenção do parto prematuro e assistência perinatal e os desafios. Eu convido aí para moderar essa mesa a doutora Ana Maria Melo, nossa doutora Ana, que é mestre em Ciências Médicas, instrutora do curso de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu já agradeço muito, que ajuda a nossa formação das nossas residentes já há muito tempo, então já aproveito para agradecer. E ela é neonatologista da equipe aqui do HU. Muito obrigada, doutora Ana. Contigo. Bom dia, obrigada, Ana Paula. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou super feliz de estar aqui e super feliz de ver acontecer o primeiro encontro multidisciplinar da prematuridade. Isso é mais da metade da minha vida aqui dentro, né? E eu acredito que é um momento único, né, para nós. E Pinhata é um querido nosso, ele nos ajuda muito e ele motiva os colegas de especialidade a nos ajudarem também, porque nós somos um hospital geral, né? Então, os nossos bebês, eles precisam dos especialistas. E muitas vezes o especialista em adulto cuida dos nossos bebês com muito carinho, atenção, respeito e muita competência e muito estresse. Eu estou muito feliz de estar aqui porque, nesse momento, a gente tem a primeira mesa e tem uma palavra muito importante, né? A prevenção do parto prematuro e assistência perinatal. Perinatal, a gente precisa saber que não existe obstetrícia, não existe neonatologia, existe a perinatologia nesse momento. A gente precisa estar junto. Se existe um lugar que eu adoro estar, é no centro obstétrico, junto com o obstetra, conversando, discutindo, juntando forças para que a gente faça a melhor assistência àquela gestante, àquele bebê, porque a gente, quando está diante de um prematuro, é uma longa jornada pela frente. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu estou muito grata de estar aqui, nesse momento, com os meus colegas, conversando sobre essa assistência perinatal. E dizer que somos equipes, mas, acima de tudo, nós somos um time. Nós temos que construir um time para o melhor cuidado, tá? E o cuidado com segurança. E esse ano a gente teve o privilégio, né, na Semana de Qualidade e Segurança, no Dia Mundial de Qualidade e Segurança, ele ser alusivo à infância, à criança, ao começo. O começo não é o nascer, o começo é antes. Então, antes a gente tem que estar ali cientes, juntos no cuidado. Bom, eu tenho que ser breve, por mim ficaria aqui falando uma série de coisas que me motivam, né? Mas eu gostaria de chamar, né, para essa primeira fala a colega, né, que vai falar sobre o papel do obstetra na prevenção do trabalho de parto prematuro, tá? Então, a doutora Patrícia da Rocha Penachiotti, ela é médica obstetra aqui do HU, e desde já, Pati, muito obrigada, nossa querida Pati, muito obrigada, né, por estar aqui, e eu te passo a palavra aí para compartilhar conosco aí esse assunto de extrema importância. Maravilha. Obrigada. Bom dia, eu sou a Patrícia, conhecida de muitas pessoas, eu sou da obstetrícia, eu estou aqui no HU, fiz residência aqui em 2005, e estou aqui no HU como assistente há 17 anos, mas para mim parece que foi ontem. Tem várias pessoas muito queridas, tem minhas musas, doutora Silvia, doutora Ana, Karina, que são minhas colegas, a Lu, que são minhas colegas, foram minhas professoras, e hoje a gente trabalha em harmonia total. Então, assim, eu queria agradecer primeiramente pela equipe da obstetrícia, por ter sido chamada para representar meus colegas. A gente até alguns deles iam vir, mas o CO está lotado, então a gente está em equipe menor, então eles não puderam vir, mas eu estou representando todos. Agradecer em nome ao serviço de obstetrícia e queria falar que realmente a gente, não sei as outras áreas do hospital, mas a obstetrícia, a enfermagem, a neonatologia são uma família.
eu me sinto totalmente à vontade com todas vocês, sinto confiança, e a gente trabalha, é um time mesmo, a gente trabalha em equipe. Se existe uma equipe que realmente funciona integradamente, eu acho que é a equipe de enfermagem, neonatologia e a obstetrícia. Então, eu me sinto muito orgulhosa, eu acho que a gente faz um serviço de excelência, acho mesmo que o HU, a maternidade, a perinatologia é excelente, padrão ouro para todo o Brasil, quiçá o mundo, e eu tenho muito orgulho de vocês e de pertencer a essa equipe. Então, eu vou falar sobre uma parte muito importante, que é a parte da gestação. Que às vezes a gente fica num dilema, o dilema da prematuridade, quando resolver essa gestação, será que tem benefício de manter a gestação, de resolver? A gente vive um eterno dilema, e vocês nos ajudam também a tomar essa decisão e a ter o melhor acompanhamento para o bebê. Pode passar. Então, o que é a prematuridade? A prematuridade é definida como o nascimento antes do termo, né, abaixo de 37 semanas da gestação, e independente se são países subdesenvolvidos, desenvolvidos, é a principal causa de morbimortalidade fetal do mundo e é o objetivo principal de todos os serviços de saúde que lidam com perinatologia, diminuir a taxa de prematuridade. Então, é um objetivo muito importante mundialmente. O papel do obstetra, então, é central, junto com as outras especialidades, e ele é multifacetado, tem várias, depois a gente vai ver ali, várias estratégias que a gente pode usar, e a gente quer sempre diminuir os riscos e pesar entre risco e benefício para essa resolução da gestação. Se o parto acontece antes de 37 semanas, a gente tem que pesar muito bem no risco e benefício de manter essa gestação, de prolongar ou de antecipar. E esse é o objetivo principal. Então, eu sempre falo que tem, para a prevenção da prematuridade, no que diz respeito à nossa conduta, são 3 pilares. A avaliação na gestação, né, antes da gestação pré-concepcional e o acompanhamento dessa paciente que gostaria de engravidar, que tem o plano de engravidar, quando ela já está grávida, que é os 2, que é o cuidado pré-natal meticuloso, assistência pré-natal ampliada e meticulosa, e quando a gente já tem o trabalho de parto ameaçado ali instalado. Então, a prevenção primária, a prevenção durante a gestação, e quando acontece a suspeita ou a ameaça da prematuridade, a gente também tem um manejo específico. Pode passar. Ah, tem aqui, beleza. Então, o papel do obstetra na prevenção do trabalho de parto prematuro, muito importante. Então, pilar 1, avaliação e aconselhamento periconcepcional. Então, a prevenção mais eficaz é a conversa, é a orientação da paciente, você notificar, você identificar os fatores de risco. Isso seria em nível de UBS, ou prevenção primária mesmo. A paciente tem a tendência, ela gostaria de engravidar, a gente vai ter que focar nos riscos e na história dessa paciente. Então, por exemplo, eu coloquei os pontos mais importantes para a gente. Por exemplo, na história clínica, antes da paciente planejar a gravidez, a gente tem que perguntar se ela tem um parto prematuro anterior, que esse é o fator de risco mais relevante na recorrência de um trabalho de parto prematuro nessa gestação que ela objetiva. Se a paciente é portadora de alguma patologia uterina, mioma, patologia cervical, se ela já teve cirurgia uterina, se ela tem alguma anomalia do trato geniturinário, útero bicorno, útero septado, e em outras gestações que ela também teve alguma complicação, isso pode, para a gente, como obstetra, isso é um fator de risco, são fatores de riscos muito importantes. A presença de doenças crônicas também, então aquela paciente tem que ser manejada, ela tem que tentar engravidar da forma mais controlada possível, porque essas doenças também podem interferir durante a gestação e no planejamento do parto. Então, a gente conversa, vê os objetivos e principalmente a história clínica e de doenças. O estilo de vida também, que é muito importante, que às vezes, por exemplo, as pacientes que fazem um pré-natal na unidade básica, às vezes ela não tem tempo de conversar sobre isso, mas que é importante a questão da equipe multidisciplinar justamente por causa disso. A nutrição é muito importante, o baixo peso, a desnutrição das pacientes que pretendem ou que estão grávidas, o sobrepeso, tabagismo, outros tipos de drogas. Então, isso é muito importante também para a gente conversar com a paciente, tentar minimizar e diminuir esses fatores de risco que são tão importantes também para a prevenção do parto prematuro. E o planejamento do intervalo interpartal. Isso aqui é uma coisa meio controversa. O intervalo ideal seria de 12 a 18 meses. Então, aquela adolescente que a gente sabe que pode ter uma recorrência no trabalho de parto, então é importante até para as condições, para as modificações gravídicas retornarem ao normal. Então, a gente sempre tem que conversar e orientar pelo menos 12 a 18 meses o intervalo, que isso também tem repercussão na taxa de prematuridade. Pilar 2, a paciente já está grávida e a gente vai ter que fazer um pré-natal meticuloso e proativo. Então,
perguntar ativamente as coisas para a paciente, retivá-la, fazer os exames, até o acompanhamento, e explicar a importância de um nascimento de termo. Às vezes a paciente não tem ideia, não, mas a minha vizinha teve um parto com 32 semanas e o bebê ficou bem. Não, não é assim. Eu acho que é importante também, a gente fala bastante sobre isso, olha, a prematuridade, o bebê tem sequelas, não é uma coisa simples, então não é porque você teve a experiência que isso é uma coisa boa, então a gente insiste muito com elas na questão de fazer os exames, de ter um acompanhamento mais meticuloso para diminuir a prematuridade. Então, o mais importante como obstetra é a consulta de pré-natal e a gente questionar, ver como que está esse acompanhamento. Então, os fatores de riscos que para a gente são importantes no pré-natal são a gestação múltipla, então aquela gestação gemelar, trigemelar, porque a sobredistensão do útero é um fator de risco, o valor preditivo positivo é mais ou menos 70% de risco de parto prematuro. Então aquela gestação gemelar a gente vai considerar de alto risco e a gente vai ficar mais atenta com essa paciente. Infecções durante o pré-natal, vaginose, candidíase, infecção urinária, que é uma patologia super importante que a gente vê muito levando ao trabalho de parto prematuro. Os sangramentos de primeiro trimestre, a paciente vai fazer ultrassom, tem um sangramento, isso aumenta a irritabilidade uterina, aumenta o risco de parto prematuro. Então, aqui a gente vai identificar os fatores de riscos durante a gestação, pelo ultrassom, pela história clínica e pela rotina do pré-natal mesmo. Fazer os exames de sangue, exame de urina, que são exames do protocolo do pré-natal. Os exames de pré-natal, na realidade, são uma triagem para as complicações que a gente eventualmente podem ocorrer durante a gestação. Então, é nisso que a gente tem que focar, incentivar as pacientes a fazerem os exames e que isso é muito importante para prevenir a prematuridade. Então, qualquer sangramento, geralmente a gente vê pelo ultrassom, ele tem que ser descartado, tem que ser acompanhado e a gente tem que explicar bem para a paciente que isso pode ser um fator de risco para ela ter mais contração, para ela ter mais cólica e para o trabalho de parto prematuro também. Outra coisa, que é da minha parte, que eu faço ultrassom. O ultrassom do colo do útero. Então, por exemplo, durante o acompanhamento pré-natal, a arma, acho que mais importante que a gente tem para a prevenção da prematuridade hoje em dia é o morfológico no segundo trimestre com a medida do colo uterino. Infelizmente, na rede básica ainda a gente não tem acesso, nem todas as pacientes têm acesso a esse exame, que é muito importante. Mundialmente, a medida do colo uterino é super importante, por quê? Porque é o melhor marcador de ameaça de trabalho de parto prematuro. Então, com 20 a 24 semanas, a paciente, todas as pacientes da rotina pré-natal vão fazer o exame morfológico para avaliar as malformações e a gente faz também esse ultrassom. Como que faz o pointer aqui? Ah, no meio. A gente faz esse ultrassom aqui, isso aqui é um ultrassom transvaginal do colo do útero para localizar e medir esse colo uterino. Então, quando esse colo é curto, abaixo de 25 milímetros, ele é um forte preditor de trabalho de parto prematuro. O valor preditivo positivo é 85%. Então, aí a gente vai ter que tomar uma conduta ativa e um manejo ativo e um acompanhamento mais de perto. Então, esse exame, assim, se eu for resumir o que poderia ser, qual é o melhor fator para a predição de trabalho de parto prematuro, para mim, a medida transvaginal do colo uterino, é a melhor. Então, a gente consegue diagnosticar, consegue tratar essa paciente, os resultados são excelentes. A gente consegue, em diagnosticando, em tratando, prevenir mais ou menos 70% a 80% dos partos prematuros. E nessas pacientes que a gente tem o diagnóstico de colo curto, existe uma medicação que a gente pode usar, que é a progesterona vaginal, que interfere diretamente na prevenção do encurtamento desse colo e a prevenção do trabalho de parto prematuro. Temos outras armas também, que é a cerclagem cervical, repouso, que a gente também utiliza. Mas a progesterona, que é uma medicação não invasiva, fácil de ser obtida, e o ultrassom são super importantes como manejo do obstetra na triagem e no diagnóstico do trabalho de parto prematuro. Outro cuidado meticuloso de educar e reconhecer os sinais de alerta dessa paciente. Como que estão o padrão de contrações? Ela tem contração regular, ou ela tem contração de treinamento, que são as Braxton Hicks, ela tem uma pressão pélvica constante, a gente faz a história clínica e a anamnese. Então, aquela paciente que tem útero irritável, que a gente fala que são contrações uterinas dolorosas, frequentes, você faz a triagem com os exames de sangue, de urina, procura de infecções, colo curto, mas é importante você conversar e perceber os sinais que estão ali de alerta. Aquela paciente que trabalha muito tempo em pé, que não se alimenta, que faz uma sobrecarga muito intensa de trabalho também, e não tem relevância estatística, mas a gente sabe que essa paciente que se mobiliza muito, tem uma rotina muito atribulada, ela tem risco de parto prematuro também. E sempre examinar, ver se ela tem contrações, examinar o corrimento uterino, né, o corrimento pelo toque vaginal, e você perceber se existe algum fator de risco ou não.
E o pilar 3, que é quando já tem o trabalho de parto instalado, ou ameaça do trabalho de parto, como que a gente vai agir? Então, quando a paciente tem os sinais de trabalho de parto, que são contrações ou dilatação do colo uterino abaixo de 37 semanas, a gente tem que tomar algumas medidas para tentar prolongar esse trabalho de parto e o nascimento do bebê. Tá? Então, importantíssimo aqui no pronto-socorro é diferenciar entre as contrações de treinamento, que a gente chama de útero irritável, e o trabalho de parto prematuro, a ameaça de trabalho de parto prematuro instalada, que é quando você tem contração e dilatação. E a gente tem uma janela muito importante, que são a janela de 48 horas, que a gente inibe o trabalho de parto para fazer a corticoterapia, para melhorar as condições de nascimento desse bebê. Então, quando a gente diagnostica uma paciente, ela chega no pronto-socorro, ou no pré-natal, no consultório, com queixa de contração, de trabalho de parto, ela tem um trabalho de parto prematuro, a gente vai ter que agir. Então, geralmente a gente usa medicações que são os tocolíticos, que são medicações para bloquear a contratilidade uterina. Tem uma medicação que é super específica, que é o antagonista do receptor da ocitocina, que chama Tosibano, mas ela é super cara em alguns serviços só particulares que tem, aqui a gente não tem. Aqui a gente tem um beta-2 agonista que age como efeito secundário bloquear as contrações uterinas. Então, essa paciente é internada, a gente instala essa medicação. Por que são 48 horas? Porque a gente precisa parar essa contração, eu não posso deixar o neném nascer nessas 48 horas, porque é quando a paciente vai tomar o ciclo de corticoide, de betametasona, que melhora a maturação dos pneumócitos e melhora a sobrevida e a morbidade desse bebê. Então, como ameaça, a gente faz o diagnóstico de trabalho de parto, interna a paciente, entra com essa medicação, e a gente consegue fazer uma medicação, que é o corticoide, que melhora a taxa de sobrevida e melhora também as sequelas, as complicações que esse bebê eventualmente pode ter. Uma outra medicação que a gente usa também chama sulfato de magnésio, que é para fazer a neuroproteção do bebê, para proteger o sistema nervoso central, para se ele tiver que nascer prematuro, ele ter a melhor condição possível. E outra coisa importante também, a gente inibiu o trabalho de parto, mas fez do corticoide, que é o protocolo que a gente faz para tentar diminuir os riscos e as sequelas, mas o bebê vai ter que nascer. Importantíssimo também, aí diz respeito a vocês, ter um planejamento, uma equipe neonatal, uma equipe médica, equipe de enfermagem, fisioterapia, todas as equipes envolvidas para poder dar a melhor condição. A gente tenta tirar o bebê de dentro do útero na melhor condição e passar também para um serviço que tenha a melhor condição, que possa diminuir ao máximo a morbidade e as sequelas desse recém-nascido. Então, é super importante ter uma maternidade de referência com uma UTI neonatal adequada e com toda a tecnologia disponível. Então, falei um pouco demais, mas acho que foi bom. O que eu queria dizer é isso. O papel do obstetra é identificar os fatores de risco, incentivar a paciente a ter um estilo de vida saudável, fazer os exames, e a gente, hoje em dia, consegue diagnosticar uma relativa boa parcela da população que pode entrar em trabalho de parto, e é uma atenção contínua, sempre conversando com a paciente, então tendo esse acompanhamento que vai desde o periconcepcional ao pré-natal, de identificar os fatores de risco precocemente também, sempre a gente conversa muito com a paciente, a gente dá muito valor ao que ela diz, então, dependendo da paciente, aquela que trabalha muito, que faz muitas coisas, ela é muito queixosa, então, às vezes, as pessoas falam, a paciente é muito chata. Não, mas é porque o estilo de vida dela é muito pesado, isso é uma coisa muito pesada, essa paciente tem risco de ter trabalho de parto. Então, dar atenção, identificar precocemente os fatores de risco que levam à prematuridade, e é isso, não se trata de reagir, mas de antecipar os riscos. Aqui, na gestação que diz respeito a gente tem que antecipar o risco e antecipar a situação. E é uma parceria sempre, depende da comunicação entre o médico, a paciente, a equipe multidisciplinar que segue essa paciente, e isso a gente sabe, o pessoal da pediatria pode dizer melhor, que cada semana a mais na gestação faz uma diferença significativa para a saúde do bebê e da mãe também, que vai cuidar desse bebê prematuro, que tem toda uma mudança no estilo de vida, como vai funcionar a família, na organização do lar dela, porque às vezes ela tem outros filhos também, e ela tem que dar conta de tudo isso e ainda cuidar de um bebê prematuro. Então, no que diz parte aos obstetras, a gente tenta ao máximo pesar entre o risco e o benefício de quando a gente vai ter que interromper essa gestação ou não, mas tendo a necessidade de interromper, de planejar o parto, a gente sabe que eles vão estar muito bem assistidos por vocês. E aqui a nossa equipe maravilhosa, tem Ana, Lu, que é a nossa parceira, chefe do CO, maravilhosa. Então é isso, eu queria agradecer e parabenizar todo mundo pelo encontro, que eu achei muito legal, fiquei muito feliz. Obrigada.
Obrigada, Patrícia, por sua fala, por usar o seu tempo. Nós vamos continuar, né, considerando aí que o apressadinho nasceu, cada bebê prematuro é único, né? Então, a existência de protocolos assistenciais bem definidos para o melhor cuidado é extremamente importante. A Patrícia aí acabou de falar de intervenções de extrema importância para a gente poder ter aí o nascimento de um bebê que vai nascer prematuro e que possa ter menos morbidades e chance de sobreviver maior. E, uma vez que o bebê nasceu, a gente tem que estar ali, o pediatra tem que estar ali. E o time tem que estar ali, né? Então, a gente tem que ter um time para o cuidado sempre. Eu gostaria de convidar o meu colega, né, o Lucas Irano Arruda de Moraes. Ele é mestre em ciências médicas, também é um colega do programa de reanimação neonatal, é instrutor dos cursos de reanimação neonatal, que a gente tem na Sociedade Brasileira de Pediatria, é neonatologista aqui do HU, e ele vai falar para nós sobre o impacto do cuidado ao prematuro em sala de parto. Bom dia, bom dia. Dá para me ouvir bem? Eu acho que não é de bom tom eu ficar andando, né? É melhor eu ficar parado aqui. Tá bom. Tô bonito aí na imagem, pelo menos? Tudo bem com vocês? Bom dia. Eu sou o Lucas, é muito legal, né, esse encontro aqui, multidisciplinar, porque, como já foi dito algumas vezes, e reforçando, o cuidado do recém-nascido, ele começa muito antes, né, então, do próprio nascimento dele, ele se alonga até muito depois, né? E o que a gente for fazer aqui é extremamente importante, porque não adianta nada a gente fazer um bom cuidado, dar alta para ele e dar trabalho depois para a geriatria lá na frente, né? Então a gente tem que fazer um cuidado integrado para tentar melhorar o desfecho. Então, muito legal isso. Só enquanto eu abro a aula, eu vou falar então um pouco do impacto do cuidado ao prematuro na sala de parto, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Meu único conflito de interesse que eu tenho atualmente é que eu sou instrutor do programa de reanimação neonatal, e como a Ana falou, né, a gente tem um interesse de que todo mundo tenha o treinamento dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria para melhorar os desfechos. Então, existe o treinamento para médicos, né, e existe o treinamento para as equipes multidisciplinares também, equipe de enfermagem, fisioterapia, né, cada vez mais presente dentro das salas de parto. Se eu for falar do cuidado do recém-nascido prematuro, todo o cuidado do recém-nascido prematuro, quem me conhece sabe que eu não termino essa aula hoje, né, eu vou demorar alguns dias para falar dela, porque o cuidado do prematuro ele começa antes do nascimento. Como disse a Paty, né, como ela já comentou, o cuidado ele vem desde o pré-natal, depois quando interna essa mãe. Eu não vou focar nesse ponto, né, mas esse ponto é extremamente importante. Depois, se vocês quiserem, né, existe um curso sobre cuidado, inclusive pediátrico, na maternidade antes do parto prematuro, que é o método, né, canguru, que é a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, mas eu não vou focar nele, eu vou focar de fato na reanimação neonatal dentro da sala de parto. E qual que é o panorama da prematuridade do Brasil atual? O que a gente tem hoje, né? A gente tem uma taxa de mais ou menos 11% de partos prematuros no país. Só para vocês entenderem, essa taxa ela é estável ao longo dos anos, dos últimos anos, tá? E a média mundial também é estável, por volta aí também dos 11%. Então, o trabalho de parto prematuro ele tem uma alta prevalência, né, dentro do ambiente neonatal. E quando a gente olha, os prematuros extremos, eles correspondem a aproximadamente 1% dos nascimentos. Só que, quando a gente olha para as mortes neonatais, 60% das mortes neonatais são de prematuros extremos, mostrando a vulnerabilidade desses bebês. E quando a gente olha, né, o aumento da prematuridade extrema, 75% dos óbitos ocorrem
né, aumento que a gente fala, o parto prematuro continua estável, só que a gente está tendo mais parto prematuro extremo e eles acabam morrendo mais ainda nas primeiras 24 horas de vida. Tudo isso para mostrar a importância do manejo adequado dentro da sala de parto. Tá? Ele correspondeu a mais ou menos 17% da mortalidade neonatal precoce no Brasil em 2023. Quando a gente olha para o impacto da reanimação neonatal, como eu disse, não dá para abordar todo o protocolo do curso de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sugiro, recomendo fortemente, quem ainda não fez, que faça, né, porque ele muda a nossa visão dentro da sala de parto. Né? Quando a gente fala do cuidado, então, eu vou falar um pouquinho do clampeamento do cordão, oportuno versus imediato, a prevenção da hipotermia, uma ventilação adequada, e eu vou entrar aqui num desafio que é a reanimação do bebê com menos de 24 semanas, e a gente tem que estar preparado para isso. Tá? O clampeamento oportuno, não dá para falar do clampeamento oportuno sem falar dessa revisão sistemática. Ela trouxe para a gente, né, um olhar diferente com relação ao clampeamento oportuno do cordão umbilical no recém-nascido prematuro. Tá? E o que a gente encontra? Uma revisão extremamente relevante que vai mostrar para a gente o quê? Que a mortalidade, quando eu faço o clampeamento oportuno no bebê que nasce bem, né, ela é reduzida, então eu tenho que permitir esse clampeamento oportuno. Ele precisa de menos transfusão quando ele interna na unidade de terapia intensiva neonatal. E quem trabalha em unidade de terapia intensiva neonatal sabe que transfusão nos recém-nascidos prematuros é uma coisa recorrente. Tá? E único, porém, é que está associado a uma maior hipotermia à admissão. Né? Quando a gente olha, então, só para resumir, o clampeamento ele reduz mortalidade, tá bom? Vocês vão ver que existem, né, recomendações 30 segundos, 60 segundos, já vou entrar no mérito disso, tá? Esse estudo avaliou principalmente 60 segundos, mas eu tenho diminuição de mortalidade no recém-nascido prematuro quando eu tenho um clampeamento do cordão por volta de 60 segundos. No prematuro que nasce bem, só voltando. Não teve aumento, né, de hemorragia intraventricular, inclusive, muitos estudos mostram diminuição da instabilidade hemodinâmica e da hemorragia intracraniana no recém-nascido que eu fiz o clampeamento oportuno do cordão. Ele tem um ganho de hematócrito, e o mais importante, né, o cuidado que a gente tem que ter é que durante esse clampeamento a gente tem que prestar atenção na hipotermia, na temperatura do bebê e dar condições para que isso aconteça. Porque a hipotermia, né, quando eu tenho um clampeamento oportuno, sem o cuidado adequado, eu posso aumentar em até 12% a probabilidade desse paciente evoluir com hipotermia. Né? Em alguns estudos. A revisão sistemática ela mostrou um aumento de 28% de hipotermia quando eu faço o clampeamento oportuno. Claro, a gente tem que acompanhar a evolução da ciência e o cuidado com o prematuro ele tem mudado nos últimos anos. Por isso que a gente vai ter essas alterações. E por que hipotermia é importante? Né? Por que o cuidado da temperatura é importante? Por que o pediatra, né, às vezes, o obstetra às vezes acha que a gente quer que ele desmaie na sala de parto, de tão quente que fica a sala de parto. Né? Porque a hipotermia ela está associada, né, ao aumento da mortalidade. O aumento da mortalidade é diretamente proporcional à hipotermia. Para cada grau que eu perco de temperatura do bebê, eu aumento em 28% mais ou menos a probabilidade de óbito dele. Então, a temperatura-alvo, que é de 36,5 a 37,5, quando o bebê ele tem 35,5 de temperatura, eu já aumentei em 28% a mortalidade dele. 34,5, eu já aumentei em 50% a mortalidade desse bebê só pela hipotermia. Não adianta a gente ter a melhor tecnologia do mundo e a gente não fazer o arroz com feijão bem feito. Tá? E como que eu faço isso para reduzir a hipotermia? Com bundles ou protocolos de prevenção de hipotermia. Né? Como saco plástico, a sala ela tem que estar aquecida. Eu sei que a gente pede, né, uma temperatura, no geral, acima de 24 graus para os bebês, mas para o prematuro, idealmente, uma temperatura mais elevada, por volta de 26 graus, né, seria o adequado. É claro, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque eu também não sei fazer uma cesárea. Se o obstetra passa mal, né, porque ele está encapotado, ele está cheio de campos, né,
o prematuro, ou a gestante, o binômio, acaba impactado, né? Mas a hipotermia é importante, aqui eu queria trazer um ponto, né? Inclusive para a mãe, né? A hipotermia ela diminui coagulabilidade, ela diminui a recuperação pós-operatória, então o controle, a normotermia na sala de parto, ela é extremamente importante para os dois, tá bom? É claro que não pode ficar quente demais, porque aumenta a chance, né, de infecção aí de ferida operatória, então é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Uso de saco plástico, touca dupla, colchão térmico e calor radiante é mandatório dentro da sala de parto. Nos prematuros extremos, sempre a gente vai utilizar colchão térmico ou uma manta térmica, tá bom? E o cuidado no clampeamento, ele tem que ser feito preferencialmente, se possível, com o bebê no pele a pele. A gente tem que lembrar que a temperatura da mãe é 36,5, né? Essa temperatura consegue manter por um tempo a temperatura do bebê. É claro que numa cesárea, né, esse cuidado de deixar o bebê no pele a pele é um pouco mais difícil por conta da presença de campos. Mas a gente tem que atentar, quando for um parto vaginal, em tentar manter esse cuidado, né, do clampeamento durante o pele a pele, tá bom? Hipotermia, além da mortalidade, do aumento de mortalidade, ela está associada a um aumento de hemorragia intracraniana, tá bom? Eu já estou ficando nervoso ali, porque eu me perco no tempo, né? E atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor com 2 anos de idade, tá bom? O controle térmico efetivo aumenta a sobrevida com o número necessário para tratar de 10. Tá? Então, é um número relativamente baixo para uma medida relativamente simples. Depois, a gente vai, depois dessa estabilização inicial, clampeamento do cordão, hipotermia, a gente vai para a ventilação com pressão positiva. No recém-nascido a termo e também no prematuro, é uma das manobras mais eficazes na recuperação daquele bebê dentro da sala de parto. Só que a gente tem alguns embrólios também, né? O pulmão do bebê ele tem baixa complacência e deficiência de surfactante. Por isso que o uso do corticoide antinatal é extremamente importante, facilita inclusive a reanimação neonatal. A necessidade que eu vou ter, né, de adequar essas pressões em um tempo curto, que é dentro do Golden Minute, tentar fazer o mais rápido possível, né? E as falhas iniciais, elas estão associadas, então, ao aumento de displasia broncopulmonar e hemorragia intracraniana, que é o IVH, tá? Então, hemorragia intracraniana, periventricular, né, e a displasia broncopulmonar está associada a uma falha também, né, dessa reanimação na sala de parto, mostrando a importância para a gente do treinamento constante da equipe, né? Porque equipe treinada diminui, né, a falha de VPP, e a equipe, quando a gente fala equipe, é a equipe toda, né? Então, desde a montagem do ventilador manual em peça T, até a máscara adequada, até a ventilação feita pela equipe. Tá? A ventilação com pressão positiva, ela pode ter falha de até 45% nos recém-nascidos de menos de 32 semanas. E a gente vai ter uma taxa de vazamento pela máscara que pode chegar até 60% quase. Isso faz com que a gente tenha uma grande dificuldade na reanimação desse prematuro dentro da sala de parto. Depois eu vou comentar rapidinho sobre o manejo no Japão abaixo de 24 semanas. Por essa dificuldade de material e de treinamento, né, eles optam lá, por exemplo, pela intubação direto, logo de cara, porque ele não consegue, eles sabem que vai ter uma grande dificuldade de fazer a ventilação. Eu vou comentar isso rapidinho. Tá? Mas a fedação efetiva e o treinamento contínuo reduzem mortalidade. Uma das coisas que se comenta, né, American Heart Association, tem que ter simulações constantes para treinar a VPP pela equipe. Lembrando que na ausência da equipe médica, idealmente é para ter um neonatologista, mas a gente sabe que às vezes não acontece, a equipe multidisciplinar inicia a ventilação com pressão positiva dentro da sala de parto. Não espera-se o médico chegar, o neonatologista, para começar a ventilação com pressão positiva dentro da sala de parto. É para a equipe multidisciplinar começar essa ventilação antes da chegada do médico. A VPP no prematuro extremo, né? Então, eu trouxe esse estudo só para mostrar o quê? Que 70% dos bebês prematuros extremos, eles vão precisar de uma intubação precoce, ou dentro da sala de parto, ou na primeira hora da internação dentro da unidade de terapia intensiva neonatal por falha de ventilação não invasiva. E, na maioria das vezes, é por conta de
acoplamento de máscara no rosto do bebê ou da prong nasal, tá bom? Aqui também, só para mostrar que com 25 semanas, 90% dos bebês prematuros, eles são internados dentro da... eles são intubados na sala de parto, tá? Então, mostrando que a taxa de falha de ventilação com pressão positiva é alta, por isso que tem que ter o treinamento constante. Depois da ventilação com pressão positiva, a gente se preocupa em colocar esse bebê no CPAP, né? Só que também existem alguns embrólios relacionados a isso. Por exemplo, a taxa de falha de CPAP abaixo, entre 26 a 32 semanas foi de 38%, cerca de 40% dos recém-nascidos prematuros falham CPAP à admissão na UTI. E 60% deles, né, 60% dos menos de 26 semanas vão falhar o CPAP. É uma taxa extremamente alta, que inclusive, né, questiona-se, por exemplo, a realização de LISA e MIST nos bebês abaixo de 26 semanas por essa alta taxa de falha de ventilação. Os principais preditores é a idade gestacional baixa, né, e uma FO2 acima de 30% após a estabilização do bebê. A taxa de falha antes de 6 horas de vida está associada à displasia broncopulmonar. E por que é importante? Porque eu toco no ponto da displasia broncopulmonar, porque a displasia broncopulmonar está associada a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e aumento da mortalidade. Já vai subir mais uma plaquinha de horário para mim, né? Mas fazer o surfactante precoce diminui a necessidade de ventilação mecânica, então a gente tem que, né, estar atento a isso. Existem alguns protocolos do mundo que indicam a realização do surfactante ainda na sala de parto. Não é um consenso da literatura, tá bom? Só para vocês saberem que existe, caso alguém vá ler, não é um consenso porque dentro da unidade de terapia intensiva, né, esse cuidado é um pouco mais adequado, porque a equipe está um pouco mais treinada para a realização desse surfactante, tá bom? A equipe, lembrando que o surfactante, o médico ele não faz sozinho, ele depende do acompanhamento multidisciplinar, tá bom? A falha precoce, então, da CPAP está associada à piora da cognição. E como é que está a prematuridade extrema no mundo, né? A sobrevida no Japão, com 22 semanas, chega a 64% em alguns centros. Com 23 semanas, 80%. O que muda de lá para cá? Não é só tecnologia, tá? A tecnologia, de fato, importa. Mas são protocolos, bundles muito bem estabelecidos, equipes muito bem treinadas, tá bom? Na Suécia, 22 semanas, 53%. 23 semanas, 67%. Nos Estados Unidos, nos centros que tem conduta ativa, eu vou comentar daqui a pouco o que é conduta ativa, tá? A chance de sobrevivência aumenta em 5%. Conduta ativa, o que é a conduta ativa? Conduta ativa é, para todo bebê que tem uma possibilidade de nascer, que está dentro da sua viabilidade, a gente fazer o corticoide antinatal, o sulfato de magnésio, a equipe estar preparada para receber esse bebê, e quando eu falo equipe, é a equipe da neonatologia, a equipe da psicologia, a equipe da enfermagem, a equipe da nutrição, tá? A equipe da fisioterapia. Então, nos hospitais externos do país, vai um fisioterapeuta para a sala de parto para ajudar no acoplamento de máscara e o transporte desse bebê até a unidade neonatal. E a unidade neonatal, de preferência, tem que estar sabendo que esse bebê vai nascer, porque tem que estar tudo pronto. O pior cenário que vocês vão ver, às vezes, é o quê? O bebê está nascendo, a gente chega nascendo, a gente avisa o UTI, e o bebê fica na sala de parto até conseguir montar um leito ventilador, demora, e ele evolui com hipotermia, falha de ventilação com pressão positiva, de CPAP, tá? Então esse é o pior cenário. Toda equipe tem que estar preparada, tá? E nos sobreviventes com menos de 24 semanas, o cuidado que a gente tem que ter é extremamente importante, porque até 50% deles pode ter atraso do desenvolvimento neuropsicomotor moderado a grave. Eu trouxe aqui, só vou correr um pouquinho, tá? Para a gente comparar um pouquinho do Japão com o Brasil. Né? A mortalidade no Japão, esse estudo é de 2014, avaliou os recém-nascidos de 2014 a 2015, tá? A gente vai ver que para todos os bebês recém-nascidos que foram incluídos no estudo, com menos de 32 semanas, em 2015 a mortalidade no Brasil era de 20%, né? E no Japão 3,1%. Quando a gente separa por idades gestacionais, com 26 a 27 semanas,
40% de mortalidade no Brasil e 5% de mortalidade no Japão. A gente, para 26 e 27 semanas, ainda não chegou em muitos centros a 50% de sobrevida. Tá? Então, precisa de treinamento. A gente precisa de treinamento porque a gente está muito atrás com relação aos outros países. Tá? Nos centros proativos, então, quando eu falo de reanimação abaixo de 24 semanas, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a decisão compartilhada com a família, tá? Mas uma vez que foi decidido pela reanimação, todo cuidado proativo tem que ser feito. Então, o corticoide, o sulfato de magnésio e toda aquela preparação que a gente comentou, né? Os centros proativos, então, têm uma sobrevivência que chega até 60%, né? Eles têm, em comum todos, uma taxa elevada de corticosteroide antes do nascimento, e todos eles têm um bom protocolo de prevenção de hipotermia. Né? No Japão, como eu disse, a intubação é imediata, né, antes da VPP, abaixo de 24 semanas, por conta das falhas de ventilação com pressão positiva, e a falha de ventilação, essa recuperação do bebê inicial está associada ao aumento de mortalidade. A Suécia também está associado a uma alta taxa de intubação com surfactante, com desmame precoce, ainda na sala de parto, e os cuidados padronizados, eles vão, de fato, reduzir morte, sem aumento tão expressivo na morbidade. É claro que o que a gente tem que tomar cuidado é, a gente já pode se preparar aqui no Brasil para cuidar de bebês de 22 a 23 semanas? Talvez a gente tenha que discutir, mas a gente nunca vai chegar nesse ponto se a gente não treinar as equipes e não diminuir a mortalidade nos bebês de 25 semanas, de 24 semanas, de 23 semanas, tá bom? É extremamente importante, então, a gente ter um checklist da sala de parto, né, que é o Prematurity Checklist, que vai avaliar equipe, o briefing, vai avaliar os medicamentos, a Golden Hour, né, que é extremamente importante, e a gente tem que ter revisões periódicas. A sociedade recomenda, então, auditorias regulares nos centros neonatais para que a gente possa melhorar, tá bom? Sem auditoria, a gente não vê onde a gente está falhando, e se a gente não vê onde a gente está falhando, a gente não melhora, tá bom? Aqui eu vou passar porque acabou o meu tempo, mas é só para sintetizar, tá bom? Tudo que a gente comentou até agora. Obrigado. Obrigada, Lucas. Como a gente tem no tema aí da nossa mesa, uma outra palavra de extrema importância, que são os desafios. O cuidado é desafiador. Passar essa mensagem nesse tempo também foi muito desafiador. A gente gasta 8 horas, né, num dia para passar essas informações. Parabéns, viu, Lucas? E eu gostaria aí de convidar para completar o nosso time, né, a Lu, tá? A Luciana Ogawa, que é enfermeira, tá? Obstetra, mestre em Ciências da Saúde, core staff do JBI Brasil, membro do Núcleo de Enfermagem baseado em evidências do HU e chefe técnica da seção do Centro Obstétrico do HU USP. Então, a Lu vem aí representar o time que está sempre junto no cuidado, né? Obrigada, doutora Ana. Gente, é um prazer estar participando desse evento, agradeço muito o convite. A gente teve, então, agora uma bela fundamentação teórica, né, em relação à parte obstétrica, do cuidado dessa gestante, em relação à parte do bebê, e eu fui convidada para esse evento para trazer um olhar, assim, mais da prática, né, porque não adianta de nada a gente saber de tudo isso, e lá na hora não tem nada pronto, né, a equipe não saber o que fazer, certo? Então, se quiser compartilhar a apresentação. Deixa eu só me achar aqui. Passo aqui, né? Então, vamos lá, ó. Antes de começar, assim, falando sobre a sala, os materiais em si, a gente não pode esquecer dessa mãe, né? Que está passando por uma situação que ela não estava esperando, né? Então, aqui eu trouxe, assim, expectativa versus realidade, né? Então, ela está tendo ali toda aquela situação do parto, nascimento, que ela estava, né, planejando, que ela viu no YouTube como que era, que ela
teve relatos de colegas, de família, ela está tendo toda essa expectativa, né, meio que destruída ali nessa hora, né? Então a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade de entender que ela está passando por um momento muito difícil, né? A gente frequentemente recebe essa mãe num estado assim de, ela está em pânico, né? E com razão, né? Então é uma mistura de sensações de impotência, de medo, às vezes de culpa. Será que eu fiz alguma coisa errada? Foi alguma coisa que aconteceu, que eu podia ter evitado, que isso está acontecendo, que meu bebê está nascendo antes do tempo, né? E presta atenção que, por mais que para a gente pareça um dia qualquer, para essa mulher vai ser um dia inesquecível, né? Ela vai lembrar de cada palavra que a gente disse, de cada olhar, de toda a movimentação ali que a equipe está tendo, ela vai lembrar de tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, que a gente faz, certo? Então, a gente inicia no CO esse acolhimento dessa mãe, né? A gente escuta os medos, tenta orientar ela em relação principalmente ao que está acontecendo e ao que vai acontecer. Então, dar para ela um pouco de previsibilidade é sempre uma sugestão que eu dou, que funciona. Então, a gente antecipa, a gente fala, olha, você está aqui porque o seu bebê está ameaçando nascer, apressadinho, o pediatra está descendo, a gente já vou explicar o que a gente tem que fazer, mas o pediatra já está descendo, vai conversar com você, vai acontecer tal coisa, a gente vai te levar para uma outra sala, ou a gente está planejando fazer anestesia, ou vai ser uma cesárea. Então, você vai ver a movimentação da equipe, porque a gente quer receber seu bebê muito bem, então você vai perceber que vai ter bastante gente, que vai ter pediatra, vai ter o residente, né, que vai ter o anestesista, só para ela, para tentar amenizar, né, essa situação, que para ela pode ser assustadora, né, ela só vê um monte de gente correndo para lá e para cá, meio apressado, né. E eu costumo sempre falar que tá tudo bem, que a gente está providenciando as coisas, que ela vai perceber a movimentação da equipe, uma movimentação rápida, mas é porque a gente tem que fazer as coisas rápido, mas que tá tudo bem, tá tudo sob controle, certo? E aí, é importante que a gente tenha uma comunicação clara, objetiva, que a gente mostre tranquilidade ali naquela hora, né? Explicar o que está acontecendo, o que vai acontecer, certo? Tentar manter um ambiente o mais tranquilo e sereno possível. E lembrar do acompanhante, né? Às vezes, essa gestante, ela vem de uma longa internação no alojamento conjunto, às vezes ela vem de casa, né? Então, perguntar se está tudo bem, se ela precisa que a gente faça algum contato com a família, às vezes ela está sozinha, né? Então, a gente não pode esquecer desse lado, né? E o que a gente faz, além disso, na prática, né? Então, quando a gente recebe uma gestante que está em vias de dar à luz a um bebê prematuro, a gente faz as comunicações primeiro, né? A gente avisa a regulação de leitos, né? Porque, via sistema, ele precisa saber, ter ciência de que esse bebê vai ocupar, provavelmente, um leito ali na unidade neonatal. A gente comunica a unidade neonatal, as pessoas que estão trabalhando lá, a equipe está trabalhando lá, fala, olha, está chegando uma gestante com tantas semanas, o bebê tem um peso estimado de tanto, para a equipe preparar o leito, né, para onde esse bebê vai, certo? A gente se certifica de que a equipe de pediatras e neonatologistas estão cientes do que está acontecendo. A depender da previsão que a gente tem, né, desse parto acontecer, a gente já convida essas pessoas a descerem no CO para ajudar a gente a montar a sala, tá? Então, a gente avisa, fala, olha, chegou uma gestante tal, a gente acha que vai nascer em breve, tá? A gente vai montando a sala. A gente apoia linhas condutas obstétricas, né? Então, vocês viram que, às vezes, é o caso de fazer corticoide, às vezes é o caso de fazer antibiótico, às vezes a gente faz neuroproteção com sulfato de magnésio. Então, é importante a equipe de enfermagem tá ali, já fez isso, já entrou, já foi, não vai fazer tal coisa, né? Sempre é bom lembrar e trabalhar todo mundo junto. Então, a gente também tem esse papel, certo? E
finalmente preparar a estrutura, né, os materiais, os recursos todos que a gente vai precisar para esse atendimento, que eu vou mostrar agora em detalhes. Então, estou vendo bastante gente aqui que nunca deve ter passado pelo centro obstétrico. Eu trouxe aqui uma foto que não é... Ela é um pouco antiga, algumas coisas já mudaram, mas eu acho que ela representa bem. Então, aqui, o pessoal de casa não vai ver minha ponteira, então vou meio que descrever, tá? Ali do lado esquerdo, a gente tem a nossa sala de operação, tá? Que é uma sala relativamente grande, que é uma sala que a gente usa para fazer cirurgias, tá? Então, ela tem uma mesa cirúrgica, tem um aparelho de anestesia, e tem aqui, ó, né, o berço aquecido, o local onde a gente vai fazer recepção desse bebê, tá certo? Então, assim, a nossa sala de operação é uma sala tradicional cirúrgica, certo? Agora, a gente também tem esse tipo de leito aqui, que vocês estão vendo à direita, que a gente chama de PPP, que é o quarto PPP, que é PPP de pré-parto, parto e puerpério, também conhecido em outros lugares como delivery, tá? Então, ele é um quarto onde a gestante fica durante o período de dilatação, ela ganha o bebê aqui, ela dá à luz ao bebê aqui e fica também durante a recuperação, né, depois do parto. E daqui ela pode ir direto para o quarto, tá? Então, a gente tem 2 salas como essa e PPPs com aparelho de anestesia, eu tenho 2, e tenho mais 3 PPPs que não têm aparelho de anestesia que a gente usa para fazer partos naturais, tá? Que são aqueles partos sem anestesia, tá? Todos eles têm um berço aquecido, assim como na sala de operação, tá certo? E aí, aqui tá a foto do nosso, é realmente o nosso berço, tá? O nosso berço aquecido. A gente tem um berço que não é publi, é da FANEM, mas é um dos melhores berços que tem no mercado, tá? Ele, além de promover um calor por radiância, né, ele tem o Baby Puff, que é o ventilador, certo? Que mistura o ar, então o Baby Puff com blender. Ele tem um equipamento que faz a aspiração do bebê também. E é isso. Além do berço, né, aqui nessa estrutura toda, a gente tem o que aqui? Um monitor multiparamétrico, né, eu tenho o cardioscópio, eu tenho o oxímetro, tudo aqui no mesmo equipamento. Tenho aqui no cantinho, que eu coloquei uma foto aqui em detalhe, uma mesinha auxiliar para a gente apoiar algumas coisas. E tenho aqui na lateral, ó, que eu coloquei aqui numa foto maior, que é o aparelho que faz o aquecimento da manta térmica. Tá? A gente chama de soprador. Então, ele sopra um ar aquecido para dentro dessa manta, que é um tipo de envelope, certo? E nessa parte azul, ele tem micro furinhos, onde o ar quente passa e ele acaba aquecendo o bebê por condução, né? Que o bebê fica em contato ali diretamente com essa manta e ele recebe um calor por baixo e por cima. Aqui no cantinho direito, só a título de informação, a gente tem aqui uns eletrodos, tem um termômetro muito importante, né? Toda a sala tem um termômetro. Fica aí minha solicitação de não levarem, por favor, meu termômetro embora, já que o Brasil está vendo, porque acontece sempre. Álcool, né, para fazer higiene do coto. Aqui a gente tem o iodo, né, que foi em substituição ao antigo Credê, certo? Uma gase, né, a gente chama de pulmãozinho, não chama pulmãozinho, né, oficialmente, como chama isso, doutora Ana? Não é pulmãozinho, né, qual é o nome bonito disso? Aqui, ó, do Baby Puff. Pulmãozinho. É um balão que simula o pulmão do bebê, que a gente faz a regulagem do Baby Puff. Pulmão artificial, tá? Uma fralda, né? Não precisa me explicar. E é isso. É sempre bom. A gente tem um termômetro que controla a temperatura ambiente da sala, que é uma informação importante para os pediatras. Aqui eu tenho um ambu simples. E eu tenho um relógio que é sempre bom ter, que os pediatras, embora esse berço faça a contagem, é importante ter um relógio também, fácil para eles olharem. Tá.
E aí, dependendo né, da idade gestacional, enfim, do prognóstico dessa criança, a gente traz para dentro da sala o carro de parada de reanimação neonatal, tá certo? Então, nesse carro, eu tenho todas as medicações que eu preciso, eu tenho todos as cânulas, enfim, todo o material que é de checagem habitual nossa, tem o material de cateterismo umbilical também, ali de fácil acesso, então aqui eu só distribuí para mostrar para vocês. Tenho também na sala, né, a balança, que é importante. Lembrando que a gente sempre gosta de tarar essa balança minimamente com a touca e com o filme de polietileno, que é o saco, né? Porque daí a gente não precisa retirar essas coisas do bebê quando a gente vai pesar o bebê, tá certo? Então, a gente faz isso antes do bebê nascer, tá? Em algumas situações, é importante avaliar se é necessário pesar também os cabos dos sensores, tá? Embora seja uma conversa um pouco controversa, mas é possível, né, fazer pesagem desses cabos também, para não ter que retirar, enfim. E o que a gente faz também, quando a gente sabe que o bebê é um bebê que pode precisar que é um bebê mais grave, né, a gente deixa também aspirado as medicações, né, a gente aspira aí conforme a recomendação, a diluição, conforme a recomendação da SBP, adrenalina. Então, eu trouxe essa foto só para mostrar, tá certo? Então, aqui, ó, na seringa de 10 ml, a gente aspira, então, uma ampola de adrenalina, que é a mesma ampola de adultos, tá? É 1 miligrama por ml, então a gente aspira a ampola toda e dilui em 9 ml de soro fisiológico, 0,9%, certo? Que vai dar 10 ml, vai dar uma solução de 0,1 miligrama por ml, certo? Então, a gente aspira essa seringa aqui inteira, né? Aqui é uma seringa de 10 ml, e depois a gente passa esse líquido para uma seringa de 5 ml e uma seringa de 1 ml, tá certo? Que é para a gente usar, se necessário, em cânula ou no cateterismo umbilical, tá? Tá certo? Tá certinho, né? A gente faz isso aqui automaticamente. Quando a gente percebe que o bebê é grave, alguém da equipe já sai aspirando essas medicações, deixam prontas e identificadas, né? Identificadas. E também uma seringa de 20 de soro fisiológico para poder fazer o flush. Certo? E aqui eu trouxe a foto do berço, né, mais em detalhe. Então, o que a gente tem aqui, ó? Essa traqueinha aqui, mais branquinha, é o Baby Puff, tá? A gente aqui tem a válvula em T, e aqui tem uma máscara, que essa máscara aqui, ela é do tamanho de bebê de termo, tá? O ideal é trocar essa máscara por uma máscara pequenininha, que a gente tem para prematuros, certo? O que mais tem nesse berço? Aqui é a tubulação do soprador, que está acoplada na manta térmica. Tenho os eletrodos para o cardioscópio com os eletrodos acoplados, tá? Não dá para a gente colar o eletrodo no bebê e depois acoplar o cabo, né? Porque ele é muito difícil de fazer esse cliquezinho. Você não vai apertar em cima da criança, né? Porque isso pode machucar a criança. Então, a gente tem que deixar acoplado já, tá? Quando a gente vai fixar esse eletrodo, a gente seca minimamente o bebê, tira o filminho aqui de plástico e coloca. Mas quem já tentou fazer isso sabe que é muito difícil de grudar, né? Ele não gruda. Então, a gente acaba fazendo posicionando ele nos membros e fixando ele com Coban. Coban é isso daqui, ó. Essa parece uma fita, que é um pouco uma bandagem elástica, isso, que ela gruda nela mesma, ela não tem cola, não gruda na pele do bebê, mas ela gruda nela mesma, então a gente usa o Coban para fixar esses eletrodos nos membros do bebê, certo? E aqui desse lado o oxímetro, né, que também a gente usa o Coban para fixar. Tenho aqui a touca de algodão, dentro dela eu tenho o filme plástico, então por isso que a gente chama de touca dupla. E tenho aqui, ó, o filme de polietileno, né, também conhecido como saco plástico, que a gente usa para colocar o bebê dentro, tá certo? Assim que ele chega no berço,
tá? Vocês já tentaram, alguém já tentou fazer isso? Colocar o bebê dentro de um saco plástico? Não é fácil, né? Então, exige toda uma coordenação de quem está recebendo esse bebê para conseguir fazer esse encaixe do bebê certinho, né? Porque é um pouco confuso. Então, a gente combina isso, geralmente, antes do bebê nascer, tá? O que tem aqui também é a cânula de intubação, o laringo, com a lâmina testada, né? Funcionando. O que mais? E aqui, ó, aqui embaixo, é sempre bom deixar um coxim, tá certo? Para posicionar ali a cabeça do bebê mais adequadamente, tá? Então, a gente prepara tudo isso daqui antes do bebê nascer, tá certo? E aqui, o campinho, né? Aqui tem um campo que a gente usa para receber o bebê ali do obstetra, tá? Então, ele tá dobrado assim, e a gente mantém o lado, quando a gente vai receber o bebê, a gente abre esse campo, o lado branco é o lado onde o bebê é colocado, então esse lado branco a gente mantém ele completamente estéril para o obstetra não se contaminar na hora que ele for entregar o bebê para a gente. Tá? Por isso que esse campinho está em cima de tudo, porque aí alguém vai pegar esse campo, pegar o bebê e trazer o bebê, certo? E o que mais a gente precisa ver? A isolete, né, a incubadora de transporte. Então, eu fiz uma foto aqui, ela é da mesma marca do berço, e a nossa isolete, ela tem já nela o ventilador também, que é o Baby Puff. Então, ele é exatamente o mesmo equipamento, só que distribuído de uma forma diferente, né, porque é uma isolete. Então, eu tenho aqui o visor onde você vê a pressão. Aqui na lateral, essa foto aqui é dessa região aqui, ó, que é onde você faz, onde você conecta, né, a traqueinha ou o extensor que recebe o gás. E essa foto aqui, ó, é desse dispositivo aqui, que é o misturador, que é o blender, tá certo? Então, a nossa isolete, ela consegue misturar os gases, certo? Então, eu consigo manter o mesmo padrão de ventilação que esse bebê estava tendo no berço, eu consigo manter ele durante o transporte, certo? E o que eu preciso checar na isolete, né? Quando eu acho que eu vou receber um bebê muito prematuro, enfim, na verdade sempre, né? Mas sempre vale checar. Eu preciso ver se a temperatura dela está adequada, não adianta para mim uma isolete fria, certo? Então, essa isolete aqui, ela está no máximo dela, ela não passa disso. 37,5, tá? E aí, vou aproveitar que vocês estão me escutando e dizer que deixar essa isolete nessa temperatura não é uma coisa muito simples. Não é uma coisa muito simples. A temperatura ela é elevada gradativamente, sabe? Então, quando a isolete ela esfria completamente, ela chega a 25 graus, para eu chegar em 37, leva um dia inteiro, tá? Porque a bateria do equipamento não aguenta. E de 25 a 37 de uma vez só, eu tenho que ir aos pouquinhos. E checar se tem gás, né? Então, eu tenho 2 torpedos, né? Amarelo para ar comprimido, verde para oxigênio. Eu preciso ver se tenho os dois cheios, tá? Para alimentar o meu blender. Se um deles não estiver funcionando, o blender aciona um alarme. Então, para mostrar para a gente que um dos gases não estão entrando, tá? Então, a gente tem que checar isso direitinho, porque na hora, na correria ali, trocar isso tudo é um pouco complicado, certo? Então, o que mais? Realizar a transferência somente depois da estabilização clínica do RN. Então, a gente faz a transferência de um jeito seguro, certo? Lembrar, de novo aqui, voltando, favorecer o contato, a aproximação dos pais com o bebê na sala, né? Na correria ali do atendimento, às vezes você olha ali do outro lado da sala, tá o pai assim, tem tudo bem. Então, a gente geralmente convida esse acompanhante a aproximar do berço, né? Os pediatras nessa hora explicam o que aconteceu, certo? Explica as coisas sobre o atendimento, o que foi feito, os próximos passos, a gente comunica a regulação que o bebê vai subir, a gente agora comunica a equipe de NEL, fala, olha, estamos pronto, posso embarcar o bebê para subir? Para elas prepararem o leito, e elas têm que me autorizar a subir, certo? Esse leito precisa estar pronto, precisa ter gente lá para receber, né? Permitir a presença do acompanhante durante esse deslocamento, às vezes eles querem acompanhar, né? E quando eles querem acompanhar, a gente autoriza, a gente permite sim, certo? E uma coisa importante também, já estou acabando, reservar um leito no alojamento conjunto para essa mãe.
a gente costuma, quando é possível, a gente costuma colocar essa mãe num leito de apartamento, né? Um bebê dela, às vezes, foi um bebê que não está bem, ele pode estar em um estado grave, a gente não coloca ela misturada com as outras, né, que estão lá com seu bebê, dando de mamar, então a gente tem essa sensibilidade de tentar separar, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lu. Bom, como vocês viram, né, nós temos que estar ali, e tudo tem que estar ali pronto. E o detalhe é extremamente importante no cuidado com o bebê, tá certo? Esse é o time mínimo para estar ali, né? É o obstetra, é a enfermeira, os profissionais de enfermagem, o pediatra, mas outros profissionais também são bem-vindos ali, se quiserem estarem juntos conosco nesse atendimento. Então, a Lu trouxe uma riqueza de detalhes aí do que é necessário nesse cuidado, no cuidado físico, no cuidado emocional, né? E no cuidado a necessidade, né, dos equipamentos, materiais, a prontidão, de tudo estar disponível ali, porque o tempo é crucial para que a gente cumpra as nossas etapas nesse atendimento, os passos. Bom, a gente tem aí um tempinho, né? Nós conseguimos cumprir nosso tempo de fala, e eu abro aí para perguntas, né? Para quem quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Eu convido aí Paty, Lucas e Lu para a gente se sentar aqui e bater um papo aí com a nossa plateia. Agradeço também a atenção de vocês aí, e fiquem à vontade para perguntar para o nosso time aí, para a gente poder compartilhar um pouquinho a nossa experiência aí com o nascimento dos nossos bebês prematuros. Oiê, bom dia. Eu sou a Natália, eu sou uma das residentes de enfermagem obstétrica, e nesse mês eu estou no alojamento conjunto, e a minha dúvida eu acho a ANEL daqui fantástica, eu admiro muito a unidade de vocês, eu não disfarço nem um pouco disso, mesmo com a nossa residência sendo de enfermagem obstétrica, a gente passa lá, e eu adoro esses 3 meses que a gente fica por lá, porque é um aprendizado muito rico, né? A minha questão é, como que a gente consegue, né, no caso somos todos nós, né, mas principalmente a equipe médica, como é que é definido quando o bebê tem condições de ir realmente para o AC? Porque temos prematuros, né, que não têm condições, e tem prematuros que 34, 35 semanas já conseguem, né, estão em ar ambiente e conseguem ficar com a mãe para conseguir ter esse crescimento, esse aleitamento materno exclusivo. A gente tem questões médicas e de enfermagem, acho que a gente poderia compartilhar aí. O primeiro ponto que o paciente tem que ter, né, é uma boa estabilidade térmica, então ele tem que estar conseguindo manter a temperatura fora da incubadora, né, e muitas vezes até para bebês que nascem prematuros, com menos de 34 semanas, né, existem diversos protocolos hospitalares, né, alguns levam em consideração a idade gestacional, outros levam em consideração a idade gestacional e peso. A grande questão é, esse bebê ele vai conseguir manter uma boa temperatura, lembrando que a hipotermia está associado, né, a maior morbimortalidade, então a gente não pode tolerar hipotermia, mesmo no alojamento conjunto, né, não pode ser tolerada a hipotermia. O segundo ponto esse bebê ele tem capacidade, né, de conseguir receber uma dieta por via oral, né? Então, muitas vezes a gente vai depender da avaliação da fonoaudiologia para ela falar para a gente, bater o martelo, ó, Lucas, está tudo bem, está tranquilo, ele consegue mamar. E o que eu ia falar, né? Às vezes o bebê que nasce com menos de 34 semanas também, né? A mãe fica tanto tempo internada que a gente não pode esquecer que a mãe está internada e se o bebê está bem, ele teria condições, dependendo da situação, de voltar para o alojamento conjunto com a mãe, se ele estiver bem, né? Existem mães que, eventualmente, vão ficar internadas aí 1 mês, dependendo das condições, das complicações, e se o bebê tiver condição clínica,
né, a gente não pode esquecer, porque algumas vezes, ele nasceu prematuro e acaba que a gente não lembra de dar alta para esse bebê para alojamento conjunto assim que ele está mais estável. Mas o principal ponto tem que conseguir ter uma boa estabilidade térmica, não pode estar dependendo, né, de oxigênio, então não pode estar tendo quedas de saturação, e esse bebê ele tem que estar conseguindo se alimentar, né? No geral, acima de 34 semanas, a gente encontra tudo isso. E vai depender de protocolos, né? Porque aqui em São Paulo, a gente tem uma temperatura média, era mais baixa, agora está subindo, né? A COP30 está aí para tentar ver isso. Mas a gente vê diferenças, por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Então, você vai lá para o norte do país, que é uma região quente, eles têm uma capacidade de receber bebês menores no alojamento conjunto. Na região sul, não, né? Então, porque também muda da questão térmica da região. Tá bom? A gente aqui tem como, vocês sabem, os bebês, eles têm uma perda de peso fisiológica, né? Então, a gente tem um peso de nascimento adotado de 2,3 kg para ir para o alojamento conjunto, vai fazer uma perda de peso. No HU, nós temos os extremos. No verão é um calor danado, no inverno é um frio terrível dentro do hospital. Então, risco de hipotermia, né? A touquinha na cabeça é importante por conta da fontanela, o bebê enroladinho no cobertor para se sentir protegido e também poder aquecê-lo. Então, a gente aqui tem como protocolo recomendado para a nossa instituição esse peso, tá bom? Eu acho que, em relação à enfermagem, Nath, eu não sou do alojamento conjunto, mas acho que eu posso falar. Não, acho que não imagino, não consigo pensar em nenhuma restrição operacional de receber esse bebê que seja um pouco prematuro no AC. Se o médico acha que tem condições, percebe que tem condições dele ficar lá, eu acho que pela enfermagem não. Acho que a gente só tem que pensar se essa mãe tem condições clínicas de cuidar desse bebê, né? Então, às vezes, ela teve alguma complicação no parto, né? Ela está restrita no leito, ou ela nem está lá, às vezes ela está na UTI, né? Adulto. Então, acho que só coisas assim, né? A doutora Silvia queria fazer um comentário? Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que também tem uma questão. Esses bebês são altamente vulneráveis a fazerem alguma manifestação, por exemplo, eles terem uma hipoglicemia, uma hipocalcemia. Nesses casos, a manifestação é muito sutil, às vezes são tremores sutis para a gente investigar. É claro que, por exemplo, a hipoglicemia ela é triada nessas crianças, mas você tria horas, então não necessariamente no momento que você triou, coincide com o momento que ele vai ter a manifestação. E no alojamento, ele tem que necessariamente ficar muito embrulhado. Então, às vezes, a gente perde, e as primeiras horas de vida são as horas críticas para que eles apresentem isso, né? Especialmente as primeiras 24, se eles não apresentam nas primeiras 24, não quer dizer que eles não apresentem depois, mas eles têm, se eles apresentam, bom, aí já manifestou, mas a gente tem pelo menos umas 48 a 72 horas em que eles estão mais vulneráveis a isso, principalmente as primeiras 24. Então, é por isso também que a gente gosta de olhar eles sem roupa. Queria só aproveitar também para chamar a atenção para esses bebezinhos, porque, assim, mesmo os prematuros que vão para o alojamento conjunto, que a gente sabe que são os bebês que têm um pouquinho mais de maturidade, eles não se comportam como os bebês de termo, e que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa população. Por quê? Porque eles têm mais dificuldade de mamar, eles têm uma alta taxa de reinternação, de morbimortalidade. Então, assim, ele ainda é um prematuro, por mais que ele esteja no alojamento conjunto, a gente tem que estar atento, precisa ter um olhar com cuidado redobrado, porque tem essas pequenas complicações que a gente precisa prestar mais atenção. A icterícia, que se manifesta mais tardiamente, uma perda de peso maior, uma mamada mais difícil, faz parte, ele não estava pronto, né? Só para complementar, então, né, o prematuro extremo, ou menos de 32 semanas, é o bebê que todo mundo sabe que vai ficar. E todo mundo se preocupa, fica mais atento a ele. Só para complementar o que a Karen falou,
né, esse bebê de 35 semanas, muitas vezes ele é negligenciado. Né, esse prematuro tardio, muitas vezes, em muitas maternidades, ele é negligenciado. E daí a gente vai ter a repercussão, às vezes, lá na frente, porque uma hipoglicemia que passa desapercebida, uma hipoglicemia leve, às vezes pode levar a um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor lá na frente, porque a gente não tomou todo o cuidado adequado, né? Então, tem isso. Então, o prematuro, a gente vai ter que ver se ele se comporta mais como um termo ou mais como, de fato, um prematurinho aí, né? Obrigada. Bom dia. Nós estamos na Caravana Residência de Enfermagem Neonatológica da Unifesp. Viemos prestigiar aqui o evento, porque também faz muito sentido para a gente essa parceria aqui com a USP, né? Eu sou uspiana de graduação e eu sou flex. Agora estou docente no Departamento de Enfermagem Pediátrica, lá da Escola Paulista de Enfermagem, e a gente tem a coordenação da residência, né, junto com a Flávia, que vai estar aqui apresentando também no período da tarde. Bom, a nossa questão é mais na parte educacional da visão da residência multiprofissional e dessa atuação que foi dita pela mesa da importância do trabalho multiprofissional. Queria saber de vocês, que também têm a residência aqui, como que é feita essa formação do residente, médico, residente multiprofissional, na preparação para a reanimação neonatal? Vocês têm práticas de simulação? Como que é feita essa capacitação dos residentes, que são os futuros profissionais que vão estar atuando no mundo do trabalho, né? E aí uma dúvida, só uma curiosidade, sobre a questão da hipotermia e a proteção com o saco que a gente coloca no bebê. Porque eu falo muito sobre reanimação neonatal em outros contextos, e eu sempre fico surpresa, às vezes, de descobrir de onde vem esse saquinho. Se você puder trazer, como é que vocês fazem essa escolha desse saquinho, como que é condicionado, eu gostaria de ter mais essa informação aqui do HU. Obrigada. Bom, acho que eu vou falar uma experiência aqui, né, dessa metade da vida aqui dentro. Há muitos anos, do ponto de vista da residência médica, a gente faz o curso de reanimação neonatal do residente de pediatria na semana que antecede o início da residência. Então, os 40 residentes de pediatria, há muitos anos, eu acho que uns 20, né, a gente convoca na semana que antecede para estar conosco 8 horas fazendo treinamento teórico-prático. Antes da residência, a gente tem um aluno de graduação que também tem uma atividade teórica, prática e uma avaliação ao final do estágio sobre reanimação neonatal. Avaliação teórica e prática, né? Desse assunto que é de extrema importância, tá? Da enfermagem, Ana Paula, você quer contar como que acontece? É muito próximo, né? A doutora Ana, a equipe da ANEL colabora muito, a gente marca um treinamento, normalmente às vezes no sábado, mas há mais de 10 anos que a gente tem a residência de enfermagem, e a gente conta muito com a parceria aí da equipe da ANEL para treinar as nossas residentes da enfermagem obstétrica. Ao longo do primeiro ano, início do segundo ano, nós nos organizamos para fazer o curso de reanimação neonatal, né, que a Lu apresentou bem aí os detalhes de tudo que a gente precisa. E a gente precisa ter um conhecimento único e uniforme, e tarefas bem definidas naquele atendimento. O Lucas falou que é a organização do que cada um vai fazer naquele contexto, né? Então, eu espero aí motivar o pessoal também para se juntar a nós e fazer o curso aí de reanimação neonatal, onde a Escola Paulista também tem um grupo sensacional lá, que foram precursores de trazer esse contexto, né, de treinamento da Academia Americana de Pediatria para o Brasil. Então, assim, e na Sociedade de Pediatria a gente é realmente muito parceiro, né? Fernanda, Ruth, que são coordenadoras, a gente já está nessa jornada aí
há muito tempo. Eu não sou da primeira, da segunda, mas sou da terceira turma de instrutores que elas nos motivaram a ser, tá certo? O saquinho. O saquinho é um saquinho plástico simples. O que acontece? O programa de reanimação neonatal, ele existe no mundo inteiro, tá? E cada país faz a adaptação das normas da American Heart com a Academia Americana para o seu país. Então, o que eu faço no Brasil é diferente do que os Estados Unidos faz, diferente do que a África faz. Então, nós temos a possibilidade de adaptar o nosso programa. Existem recursos com plástico para proteger o bebê? Tem o NeoHelp, que é uma roupinha com touquinha, mas, na nossa realidade, é um saco plástico simples, que tem aí 35 centímetros por 50, a gente simplesmente faz um cortezinho nele, em um dos lados menores que é fechado, tira ali uma tampinha, usa para pôr na fontanela, põe uma touquinha e veste o bebê como se ele estivesse vestindo uma camisa, né? E bota ele dentro do saquinho ali, e ele vai ficar ali dentro como uma segunda camada de proteção que vai minimizar a perda de calor, e é uma estratégia extremamente eficiente. Então, um saquinho plástico não precisa ser estéril, ele cumpre aí o seu papel, tá certo? E num custo muito baixo. Importante não jogar fora o pedacinho que a gente corta para colocar na fontanela para fazer uma touquinha dupla, tá certo? Isso, e ele vem num rolo. Um rolo. Então, a compra desse material, ele segue a especificação de ter que ser polietileno, a medida, mas não é um material hospitalar, de uso hospitalar, é um saco plástico comum. Vem num rolão e a gente vai destacando. Acho que quero agradecer muito a mesa. É um prazer essa conversa, a gente podia ficar aqui o tempo todo conversando, tinha muita coisa ainda, mas a gente precisa continuar, temos mais palestras, mas meu muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. A gente tem uma lembrancinha aí para vocês, para cada um. Ana, pode dar para eles. Aqui eu vou... A gente quer uma foto. Isso. Os fotógrafos de plantão também. Eu quero agradecer também. Bom, muito obrigada pelo convite. Parabéns aí por essa iniciativa, por essa organização, por esse começo. Muito obrigada a atenção de vocês todos aqui. E contem com a gente, né, se quiserem compartilhar algum conhecimento, alguma experiência. Para o Fábio. Pronto, obrigada.